E, Aglaê, eu sei que você é médium, né? E eu também sei que você, desde pequenininha, você tem a experiência de enxergar os espíritos que nos rodeiam, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber se quando que foi a primeira experiência de visualizar, qual que foi a primeira lembrança desse contato com o mundo espiritual? Olha, eu posso te contar algumas, mas foi minha mãe quem me contou, porque eu era muito pequena, eu não tenho a memória cognitiva dessas experiências, mas foram experiências muito marcantes para mim. Uhum. Que a minha mãe conta que talvez seja a primeira, porque quando eu era pequena, Antônio, eu via os espíritos e não me causava espécie ver os espíritos. Para mim era normal. Então, a minha mãe, eu devia ter por volta dos 2 anos de idade, a minha mãe estava me dando uma madeira, quando ela viu que eu olhei para trás e comecei a sorrir. Então, ela tirou a mamadeira da minha boca e falou assim: o que foi? E eu disse: é a vovó Alcina. Você vê, a Alcina não é um nome muito comum, e nem lá em casa nós tínhamos o hábito de colocar fotos de pessoas que já haviam desencarnado. E a minha avó havia desencarnado quando meu pai tinha 12 anos. Tá. Né? Então você não. Seu pai tinha 18 anos, ele era novinho, não era nem Não, meu pai casado. tinha 12. 12 12. anos. Ah, 12. 12. Ah, então era bem novinho. Era. Tanto que ele perdeu o pai aos 12, ou a mãe aos 12, o pai aos 13, e foi criado num colégio presbiteriano. Tá. E, e aí você viu a sua avó. Sim. E aí, e sua mãe? A sua mãe se assustou? Como foi a reação dela? Não, graças a Deus, porque às vezes eu fico imaginando o que teria acontecido se eu tivesse nascido num lar não espírita. Uhum. Eu nasci num lar espírita, minha mãe era espírita, meu pai também, eu tinha uma tia, irmã dele, que morava junto, que também era espírita. Então foi uma coisa muito natural. A minha mãe sorriu e perguntou para mim para onde ela foi. Eu apontei a janela, falei, ela foi para lá. Uhum. E você disse que seus pais eram espíritas. Eles eram Sim, médiums também? o meu pai, sim, era Uhum. médium, né? E a E, minha mãe, ela frequentava. frequentava. Qual que era a espécie de mediunidade que o seu pai tinha desenvolvido? Era também enxergava? Era só de... Porque a gente sabe que tem várias espécies, né? Sim, De... várias. Não, meu pai não, meu pai era da passividade para espíritos, né? Uhum. E só lá em casa só quem via era eu mesma. Uhum. Aí você que contava as histórias do que você estava enxergando além da matéria. Isso, e como meus pais nunca me assustaram, nunca me disseram que não era natural isso, Uhum. eu convivia com isso de uma forma natural. Sempre, então acabou crescendo, enxergando o mundo espiritual de forma natural, né? Isso, Sem aquele sobressalto que às vezes algumas pessoas que não nascem com esse conhecimento, dentro de um lar que tem esse conhecimento, acabam, né, às vezes se assustando, né? é Então você verdade. sempre viu com naturalidade o mundo espiritual, né? Sim, Legal, sim, legal. E aí você fala, então essa foi a primeira experiência como criança, né? E teve sim, alguma outra experiência ainda na infância? sim. A minha mãe, domingo nós íamos almoçar na casa da minha avó. A minha mãe me trocava e eu era muito levada, né? E ela me punha dentro do berço, que eu dormia até uns 4 anos no berço. Ela me punha dentro do berço, que era para eu não me sujar, não me amassar. E ela, às vezes, entrava no quarto e estava brincando com as entidades espirituais. Então ela me disse assim: quem é que você está? Com quem você está brincando? Eu falei: eu estou brincando com o titio. E ela falou: como é que é o titio? Eu falei: ele tem uma barba assim, comprida, né? Só que eu falava Uhum. errado. Mas aí ela falou assim: é, e como é que ele chama? Eu falei: chama Jaquim, que era Joaquim. Hum. E esse Jaquim, ele era alguém conhecido? Sim, a minha avó, inclusive, minha avó materna,
havia conhecido quando ela era menina na fazenda, que ela morava na fazenda em Ribeirão Preto. Tá. Então, ela conhecia ele. Então, sua mãe sabia quem era o Joaquim? Ela sabia. Quando você falou, é o Joaquim, ela falou, ela identificou quem era aquele, aquele espírito com quem você estava brincando. Sim. Havia outros, parece até que eu estou inventando, mas era verdade, eu brincava com os espíritos. E havia outro, ele era hindu, ele tinha um turbante, uma pedra azul muito grande. Eu via essa entidade até quando eu estava adolescente. E ele chamava Shidere. E eu falei para minha mãe que eu estava vendo que tinha uma pedra aqui. Aí ela falou assim para mim, como é que ele chama? E a minha mãe disse que eu nunca me comuniquei por palavras, eu me comunicava mentalmente, né? Então ela disse que eu fiquei quieta, assim, pois ele falou que chama Chico, porque eu não sabia falar Shidere. Mas por causa da pedra, ela conheceu. E também era um espírito conhecido da família, ou era... Quem era esse espírito? Ele frequentava a reunião que meus pais frequentavam, porque os meus pais não frequentavam o centro espírita. Naquela época, havia muito pouco. Então, era uma reunião familiar na casa de uma pessoa. Então, eles conheciam ele de lá, porque havia médiuns videntes que o descreviam.